O que te deixou tão enojado em um relacionamento a ponto de você simplesmente sair? Ele se gabava de como abusou sexualmente do cachorro da família quando era adolescente. De como manipulava as namoradas do colégio só para traí-las mesmo assim, fiquei chocada quando ele fez o mesmo comigo. Ele é usuário do Reddit e eu espero, com todas as minhas forças, que ele veja isso. Saí com uma garota por um tempo. Ela sempre parecia muito bem cuidada. Roupas bonitas, cabelo e maquiagem impecáveis. Normalmente nos encontrávamos na minha casa. Fui ao apartamento dela uma vez. O cheiro quando ela abriu a porta já deveria ter sido o suficiente. Havia fraldas sujas transbordando das lixeiras em todos os cômodos da casa. Havia um caminho minúsculo entre as pilhas de roupas sujas até o banheiro. E para piorar, havia pratos de papel usados em cima da montanha de louça suja na pia. Ela orgulhosamente apontou para um prato mofado e disse que era do jantar que ela preparou para 2 amigos em comum. Isso foi 3 meses atrás. Saí correndo de lá. Minha irmã era assim. Atualmente, parece que ela está se recuperando, principalmente por causa do cara com quem ela está agora, que está disposto a ajudá-la a criar hábitos melhores. Nós crescemos em uma casa de acumuladores, sim, como no programa de TV. Ela e eu somos os mais normais, dos 4 filhos que nossos pais tiveram. Eu aprendi a me organizar e a me livrar da bagunça ao entrar para um culto cristão minimalista. Depois do ensino médio, é uma longa história. Nosso irmão vive no carro e nossa irmã mora em um lar de apoio para adultos. Você nunca sabe por que as pessoas são tão complicadas. Não é sua obrigação ajudá-las e tudo bem se afastar. Mas eu acho que o cara dela é tão bom, porque também viu uma infância terrível, então ele entende. É dito para os curiosos. Quando eu estava quase completando 18 anos, entrei para um grupo que se autodenominava The JCs, abreviação de Jesus Christians. Agora, eles são conhecidos na internet como Vidya Voice in the Desert. Eles começaram na Austrália nos anos 80 e se caracterizam por pequenas equipes, nômades ao redor do mundo, que passam os dias divulgando sua literatura e pedindo doações. Os fundos vão para sustentar seu estilo de vida em trailers e suas boas ações, como programas de alimentação e linguagem em países como Quênia e Índia. Passei 3 anos como membro oficial e mantive contato por muitos anos depois disso, até a ponto de me casar com um ex-membro. Olhe meus outros comentários e você verá como isso acabou. Me divorciei dele após 4 anos e voltei para meu estado natal. Depois de anos de estudos e terapia, sou uma enfermeira oncológica bem-sucedida, com um parceiro amoroso de longo prazo e minha própria casa limpa e organizada. É bom, spoiler. Cheguei atrasada na festa, mas havia um cara no meu círculo social com quem eu tinha uma tensão sexual maluca. Nada aconteceu por muito tempo. Até que um dia nos encontramos por acaso na cidade, tomamos uns drinks. A tensão era insuportável e fomos para casa dele. Um parêntese. Eu nunca tinha tido esse tipo de sexo casual antes. Sou do tipo de pessoa que precisa estar em um relacionamento. Mas a química com ele era tão intensa que ele foi uma exceção. Chegamos na casa dele, arrancando as roupas um do outro. Ele me deita na cama, tira minha calcinha e vê minha vagina pela primeira vez. Quer saber o que ele disse? Ele disse sem fôlego: "Meu Deus, você parece uma menininha. Você é perfeita. Que porra é essa?" Eu não sabia o que dizer, exceto espera. E meio que o empurrei para longe de mim. Ele ficou confuso. Eu não ia explicar. Chamei um táxi para casa e foi extremamente constrangedor. Quando ela mimava meus filhos como se fossem dela nossos, mas tratava os dela como se não existissem ou não importassem. Um enorme, enorme sinal de alerta. Fiquei tão feliz por sair daquele relacionamento, mas anos depois sinto pena dos filhos dela e rezo para que tudo tenha dado certo para eles. Ele estava sendo julgado por homicídio culposo e eu não sabia até que ele foi considerado culpado. Ele continuava tentando me ligar da prisão. Edith, era sequestro e homicídio culposo, mas ele foi considerado culpado apenas de sequestro. Tenho uma amiga que continua ficando com ele mesmo depois que ele foi condenado a mais de 30 anos. Apesar de estar sem dinheiro, algumas vezes por ano ela viaja até a Flórida para visitá-lo. Ela ficou com ciúmes, porque eu estava passando tempo com a minha irmã, e insinuou que o nosso relacionamento não era normal. Fiquei extremamente incômoda com a insinuação. Terminei com ela no mesmo dia. Minha ex costumava dizer constantemente que queria estar dentro da minha pele. Era a maneira dela de expressar desejo por mim.
mas era muito esquisito e desagradável. Então pedi para ela parar e ela não conseguia entender o que havia de tão desconfortável no que dizia. Pouco tempo depois disso, fui a uma viagem de trabalho de uma semana e 3 dias depois ela me ligou dizendo que durante todo o tempo em que estive fora, teve vontade de me trair. Em seguida perguntou se poderia sair com outras pessoas enquanto eu estivesse fora. Terminei com ela praticamente na mesma hora. Foram 2 incidentes separados, mas para resumir a história, uma noite ela ficou super bêbada na casa da minha cunhada. Depois de derrubar um segundo copo de vinho tinto no tapete branco da minha cunhada, decidimos afastar o copo dela da beirada da mesa. Assim que nos afastamos, ela começou a gritar, completamente enfurecida comigo por não defendê-la. Na próxima vez que estávamos juntos, ela ficou bêbada novamente e me acusou de tentar traí-la. Nunca traí ninguém, e jogou a bolsa dela em mim. Esperei as coisas se acalmarem e expliquei a ela que cresci em uma casa cheia de violência doméstica e que isso era um limite intransponível para mim. E por essa razão, decidi terminar. Quando eu tinha 21 anos, comecei a namorar um cara, também com 21 anos. Levei-o a um Lollapalooza e depois de umas 6 horas, ele foi ao banheiro e estava demorando séculos para voltar. Ele saiu 20 minutos depois com uma garota de 15 anos e disse que ela tinha acabado de fazer sexo oral nele e que ela tinha uma amiga bonitinha também de 15 anos e queria que nós 4 ficássemos juntos. Ele encontrou seu próprio caminho de volta para casa e nunca mais ouviu falar de mim. Ele me mostrou com empolgação uma caixa de coisas que ele vinha coletando de mim sem que eu soubesse. Isso incluía fios do meu cabelo cuidadosamente presos com fita adesiva, grampos e presilhas que eu usei no baile de formatura, minhas impressões digitais e uma amostra de saliva que ele retirou do lixo durante os experimentos da nossa aula de forense. Ele achava que isso era algum tipo de gesto romântico, mas só me fez perceber o quanto ele é assustador e obsessivo. Ele também era muito controlador e ficava com ciúmes, raiva de mim por passar tempo com minha irmã, ou por usar meu laptop, ou ficar com meu cachorro. Além disso, ele me confessou que stalkeava meus interesses no Facebook para fingir que sabia e gostava das mesmas coisas que eu, pesquisando os jogos que eu jogava e as músicas que eu ouvia para poder mencionar nas conversas. Um verdadeiro psicopata. Depois de passar a noite na casa dele, tomei banho e pedi uma toalha. Ele me deu uma que tinha literalmente flocos de pele. Pedi uma limpa. Ele perguntou o que eu queria dizer com isso. Ele não entendia que é preciso lavar as toalhas, porque elas só têm água, então se limpam sozinhas. Aí de alguém responder, como assim? Quando você pediu uma toalha limpa, tá me fazendo rir muito. Parafraseando Jerry Seinfeld, por que eu deveria lavar minhas toalhas? Quando saio do banho, eu deveria ser a coisa mais limpa do banheiro. Vou ser honesto, eu esperava mais gente comendo meleca e menos sexo com burros e vergonha de quimioterapia por aqui. Hoje vou ter algumas coisas para processar. Nossa! Minha ex ameaçava se suicidar toda vez que as coisas ficavam difíceis no nosso relacionamento. Isso me deixou tão desconfortável que eventualmente decidi terminar tudo. Algumas horas depois, começaram as ligações desesperadas por causa de uma aparente overdose. Mas ela ainda está viva e seguindo sua vida em algum lugar. Ele tinha me repreendido por algo bobo e ainda estava bravo. Singam queria sexo. Ele me pressionou, mas eu continuei dizendo não. Ele ficou furioso e levantou o punho para me bater. Eu apenas olhei para ele. Ele abaixou o punho, fui embora. Não o vi desde então. Já faz uma década. Fiquei num relacionamento abusivo por 2 anos. E meu ex ficava insistindo que eu tinha livros demais. Ele dizia que eu nunca lia nenhum deles. E finalmente cedi e disse que doaria aqueles pelos não tinha mais interesse e reduziria tudo a uma estante. Um mês depois estava com minha única estante devidamente organizada e uma pilha de livros na minha mesa. Ele continuava perguntando se eu me livraria da estante e eu dizia que não. Já havíamos concordado anteriormente várias vezes que uma estante era razoável para o apartamento. O idiota me revelou que eu viver lendo e tendo livros, porque isso fazia se sentir estúpido. E ele queria que eu parasse de ler tanto. Pois é, isso realmente me irritou, e terminei com ele pouco depois. Dizer que ele tentou transar com uma menina de 14 anos quando estava na casa dos 20, que esfregava-se no cachorro até os 15, 16 anos,
que cresceu ficando e brincando com os primos e que ele acidentalmente estuprou uma garota. Minha mãe faleceu apenas algumas semanas antes e eu estava completamente exausto, cansado pra caramba, passando por uma fase traumática de luto. Após um ano de tratamentos contra o câncer e todo o desgaste emocional de estar presente nessa batalha. A mulher com quem eu estava saindo me disse que eu precisava superar isso e que não podia ficar sozinho dentro de casa o tempo todo. Nunca mais falei com ela. Passei pelas minhas fases de luto e desde então tenho sido um apoio para as pessoas na minha vida que estão passando por perdas semelhantes. Luto leva tempo ou não. Cada pessoa. Descobri que minha namorada tinha várias contas falsas nas redes sociais que ela usava para intimidar estranhos e assediar mulheres que conhecia, incluindo minha ex-esposa. Terminei na hora. Eu saí com meu ex e vi a escova de dentes dele pela primeira vez. Estava com um mofo preto crescendo e as cerdas estavam tão gastas que parecia que a escova tinha uma linha no meio. Conversei com ele sobre higiene e disse para ele comprar uma escova nova. Mas quando fiquei na casa dele 2 semanas depois, a escova maldita ainda estava lá. Então terminei tudo. Não era pasta de dente de carvão ativado. Caramba, escovas de dente básicas são tão baratas. Por que alguém manteria uma por tempo suficiente para criar mofo? Quanto tempo você tem que usar uma antes de ela ficar mofada? Será que ele estava usando para outras coisas? Bairro gostam as perguntas. O mofo estava crescendo na base da escova de dentes, como se tivesse ficado parcialmente submersa em água por algum tempo. E ele trouxe isso para nossa viagem de fim de semana e colocou no potinho do banheiro do hotel. Fiquei horrorizada. Fazer com que o plástico crie mofo preto é um talento por si só. Chorava se eu não transasse com ele. Precisava estar me tocando constantemente e eventualmente ameaçava se matar quando eu tentava terminar com ele. O cara mandou mensagens e ligou por uns 5 anos depois. A gente namorou por uns 2 meses. Obrigado por assistir. Comente abaixo e diga-nos o que acha dessas situações. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.